Aleluia. Tu és Jesus. Tu és Senhor. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Te engrandecemos, Senhor Jesus. Tu és o Cordeiro, Senhor, que morreu naquela cruz por nós, Senhor. Hoje temos acesso ao Pai através de Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Jesus. Recebe a minha adoração. Te anelo, te necessito. Te amo mais que a meu ser. Te anelo, te necessito. Te amo mais que a meu ser. Vamos cantar mais uma vez. Eu te busco. Eu te busco. Ele é digno. Eu te busco com fogo em meu coração. Eu te busco. Eu te busco. Recebe a minha adoração. Vamos cantar mais uma vez. Eu te busco, Senhor. Eu te busco. Eu te busco com fogo em meu coração. Eu te busco. Eu
Recebe, Senhor, recebe a minha adoração. Te anelo, te anelo, te necessito, te amo mais que a meu ser. Te anelo, te anelo, te necessito, te amo mais que a meu ser. Mais que a meu ser. Mais que a meu ser. Muito mais, Senhor. Jesus, te buscamos, Senhor, nessa manhã, Senhor. Te buscamos em todo o tempo, Senhor. Queremos estar cheios de Ti, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. És a nossa fortaleza, Senhor. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Para isso, sou do meu amado. Eu sou do meu amado, Ele é meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou
banquete. E o meu cálice transborda. Eu sou do meu amado, aleluia, e Ele é meu. Eu sou do meu amado, e Ele é meu. Eu sou do meu amado, e Ele é meu. Quem nos condenará? Se Cristo Jesus por nós morreu, ou quem contra nós se levantará? Se Cristo Jesus por nós venceu, quem nos condenará? Se Cristo Jesus por nós morreu, ou quem contra nós se levantará? Se Cristo Jesus por nós venceu, ou quem nos haverá de separar da graça que nos conquistou? Ou quem poderá de nós roubar a herança que nos foi dada por amor? Por isso nós somos vencedores, somos mais que vencedores. Marchamos sobre a terra como vencedores, vivemos como vencedores. Nas tribulações somos vencedores, nas perseguições somos vencedores, na vida ou na morte somos vencedores, vencedores com Jesus. Quem nos condenará? Se Cristo Jesus por nós morreu, ou quem contra nós se levantará? Se Cristo Jesus por nós venceu, quem nos condenará? Quem nos condenará? Se Cristo Jesus por nós morreu, ou quem contra nós se levantará? Se Cristo Jesus por nós venceu, ou quem nos haverá de separar da graça que nos conquistou? Ou quem poderá de nós roubar a herança que nos foi dada por amor? Por isso nós somos vencedores, somos mais que vencedores. Marchamos sobre a terra como vencedores,
vivemos como vencedores. Nas tribulações somos vencedores, nas perseguições somos vencedores, na vida ou na morte somos vencedores, vencedores com Jesus. Por isso nós somos vencedores, somos mais que vencedores, marchamos sobre a terra como vencedores, vivemos como vencedores, nas tribulações somos vencedores, nas perseguições somos vencedores, na vida ou na morte somos vencedores, vencedores com Jesus. Vencedores com Jesus, vencedores com Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, quando estávamos cantando a bandeira sobre mim é o amor, a bandeira sobre nós é o amor do Senhor. É o amor que manifestamos. Lembrei daqueles filmes que a gente vê de cruzadas, quando vem a bandeira identificando o reino. Naqueles filmes que a gente vê de cruzadas, tem uma bandeira que significa, que mostra a qual reino nós pertencemos. E nós pertencemos ao reino do seu amor. A bandeira sobre nós é o amor. E o Senhor me lembrou aquele versículo: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nós vamos ser reconhecidos pelo amor que temos, pelo Senhor e um pelos outros, e pelos perdidos. Amém. Só para dar alguns avisos para nós, 2020 chegou ao fim, por incrível que pareça, né? E nós temos aí duas semanas, mais ou menos, até o final do ano. E temos encontros aqui no sábado e domingo, normalmente, né? Então precisamos só dar alguns avisos sobre esses encontros que nós teremos nas próximas semanas. Os jovens ainda estão vendo o que eles vão fazer sobre a reunião dos sábados, não está decidido ainda, então se alguém vem aqui no sábado, vai ter que dar uma olhadinha nos avisos nas nossas redes sociais aí. Mas domingo 26 e domingo 3 de janeiro nós teremos encontro normal aqui. Se tiverem 2 ou 3, como o Senhor disse, em nome dele nós vamos estar congregando e celebrando o Senhor. Então, no próximo domingo, dia 26, e no outro seguinte, dia 3, mesmo sendo final de feriadão ali, nós teremos encontro normal aqui, a não ser que mude alguma coisa nas regras da cidade, mas acho que até lá não deve mudar nada, né? E quanto à ceia de janeiro, normalmente nós fazemos no primeiro final de semana, tanto no sábado quanto no domingo, mas aí sim, como nós teremos esse período de alguns saem, né, no final do ano ali, às vezes para estar com os familiares, então nós faremos a ceia no segundo final de semana, dia 9 e 10, se eu não estou enganado, de janeiro, nós faremos a ceia aqui no sábado e no domingo. Tá bem? É domingo 27, perdão. Então 27 e depois 3 de janeiro, quanto normal aqui. Tá bom? O Eduardo tem uma palavra para nos ministrar, uma palavra que ele recebeu do Senhor e queremos orar por ele. Vamos estender as nossas mãos. Senhor, nós, como a Tua palavra diz, Senhor, impomos as mãos sobre o Eduardo, Senhor, e para que venha sobre ele, Senhor, toda a graça e toda a autoridade dos céus, não de nós, mas de Ti, Senhor. Enche o coração do Eduardo, Senhor, de sabedoria, intrepidez, autoridade, que Teu Espírito Santo possa falar à Tua igreja, não só aqui nesse lugar, Senhor, mas a todos que estão ouvindo e em outros lugares ou que vão ouvir depois essa palavra. Amém. Que ela seja de fato algo que mexa com o nosso interior, conforme a ação do Teu Espírito Santo em cada um, Senhor. Toda graça sobre o Eduardo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos. Alegria, as misericórdias se renovam. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo 18. Vamos ler até o 21. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Podemos também abrir 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos dar uma boa passeada pela palavra de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 16 e 17. Diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, queridos, nós podemos ver aqui que existem dois tipos de conhecimento a respeito de Jesus. Primeiro aqui que o apóstolo fala a respeito do conhecimento segundo a carne. Podemos classificar de um conhecimento natural sobre o Senhor. E existe um outro conhecimento por revelação. E entre um e outro conhecimento, o que produz a transformação de uma vida é a revelação. Porém, queridos, existem algumas marcas do conhecimento natural sobre o Senhor, que eu gostaria aqui de juntos meditarmos e avaliarmos nossa própria vida com relação a esse respeito. E uma das primeiras marcas de um conhecimento natural sobre o Senhor é a decepção. É a insatisfação. Eu diria até que quando alguém se afasta do Senhor, um dos últimos frutos ou sintomas é a insatisfação. Nada está bom. E nós podemos ver isso na vida de Judas, que embora Judas tenha visto os milagres de Jesus, tenha ouvido seus ensinos, ele tinha um conhecimento natural sobre o Senhor. Ele era da linhagem dos Zelotes e eles esperavam que haveria um libertador terreno para eles. E era assim que eles esperavam o Messias. E, embora ele tenha andado com Jesus, ele não permitiu que ele fosse transformado. Aquele conhecimento não o transformou. E nós podemos também ver outra marca com relação a um conhecimento natural sobre o Senhor, que é a indiferença e religiosidade. E aí tem um texto de Romanos 10, irmãos não precisam abrir, que diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, Paulo falando a respeito dos judeus, são para que sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles tinham um legalismo que preenchia os protocolos da religião, mas eles não tinham revelação, e Paulo orava, porque Paulo sabia que eles tinham zelo por Deus, mas não com revelação, não com esse entendimento. E nós podemos ver isso muito bem claro, por exemplo, quando o Senhor fala da parábola do bom samaritano, onde passa ali os religiosos, e os preceitos mais importantes da lei eram a justiça, a misericórdia e a fé. E o Senhor traz um ensino profundo com relação a amar o próximo. E nós podemos também ver na igreja de Laodiceia, embora ela tivesse com as suas programações, elas tinham perdido de vista o Senhor. E sempre me impressiona, porque essa igreja é a única que não tem um elogio da parte do Senhor.
e ainda assim o Senhor está do lado de fora, batendo, querendo ceiar. O Senhor é bom. Mas, queridos, nós temos que buscar revelação. Outro ponto e outra marca com relação à falta de revelação é a incredulidade. Olha só o que diz lá em João, capítulo 7, versículo 3. Diz assim: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. João 7, versículo 3 a 5. E aqui para mim é algo mais grave ainda, porque os irmãos de Jesus não apenas viram seus milagres, não apenas ouviram seus ensinos, mas se criaram com ele vendo a sua perfeição. Ninguém em toda a nossa história foi como Jesus, perfeito do início ao fim. Eles viram, conviveram com isso, e nem os seus irmãos criam nele. E lembro também do sugestivo texto de João 666, né, 6,66, onde os discípulos não entenderam o que o Senhor estava dizendo, quando o Senhor estava ensinando com relação a comer da sua carne e beber do seu sangue, e muitos se escandalizaram quanto a isso e o abandonaram. E o Senhor ainda explica e diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, mas a falta de revelação nos leva à incredulidade. E a outra marca de apenas um conhecimento natural sobre o Senhor é uma vida com medos e desânimos. Nós podemos ver aqui uma passagem, podemos abrir a palavra de Deus em Mateus 14, capítulo 14, versículo 25 a 31. Diz assim: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Os discípulos acreditavam em fantasma, irmãos. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Uau! Quando não temos revelação, queridos, somos tentados a olhar para as circunstâncias e ficamos com medo. Tiramos os olhos do Senhor e começamos a afundar, mas os nossos olhos precisam estar postos em Jesus, como diz lá em Hebreus 12, correndo a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, firmemente. É aquela mirada assim, eu digo, quando a minha esposa entrou no casamento, eu dei uma olhada como se nada mais no universo existisse. É assim que nós temos que olhar para Jesus. Assim que a noiva tem que olhar para o noivo. Amém? E tem um exemplo, queridos, de Lutero. Lutero teve uma experiência com Deus que ele tinha muito medo de morrer. E ele estava numa tempestade com medo de que um raio fosse cair na cabeça dele. Ele fez uma aliança com Deus, dizendo que se Deus livrasse ele naquela ocasião, ele ia se entregar inteiramente ao Senhor e fazer teologia, etc. E caiu um raio numa árvore perto dele. E ele entendeu como um sinal de Deus. Teve também o exemplo de John Wesley. Imagina, já pastor, teólogo, profundo conhecedor do grego, estava num barco onde veio uma tempestade e ele ficou temoroso, ficou com medo. E lá tinha um grupo de irmãos moravianos que, segundo seu relato, na mais santa paz, louvavam ao Senhor. E ele ficou espantado com aquilo e disse aquela famosa frase: fui evangelizar nas Américas, mas quem me converterá? E quando ele desce do barco, aí um daqueles irmãos pergunta para ele: você conhece a Jesus? Imagina tu perguntar isso para um pastor. E ele diz: sim, eu conheço, ele é o Salvador do mundo. Mas aí o irmão olha
no fundo dos seus olhos e diz: mas saber que Ele é o teu Salvador? E ele se desconcerta e percebeu que ele precisava de um encontro pessoal com Cristo, e o que foi a grande ênfase de suas pregações. Queridos, nós precisamos buscar revelação. Lembram dos discípulos de Emaús? Ou da Maria no túmulo de Jesus? Será que Maria ali teve algum problema na sua visão, na sua audição, por não reconhecer o Senhor? Porque ela olha, vê o Senhor e acha que é um jardineiro. E os discípulos de Emaús escutam Jesus pregando para eles. Imagina só, explicando as Escrituras, seu coração ardeu. Mas teve um dado momento que houve uma revelação no seu interior. E queridos, depois disso também tem uma outra ocasião onde os discípulos vão pescar e o Senhor aparece para eles. Só que o Senhor aparece para eles depois daquele momento onde Tomé já tinha posto o dedo nas feridas de Jesus. Jesus já tinha aparecido para eles, ressurreto, e o Senhor aparece de novo e eles não reconheceram. Queridos, será que nós não precisamos de uma nova revelação do Senhor? Às vezes nós estagnamos e ficamos vivendo de chamas do passado, enquanto Deus quer renovar nossa chama hoje. Amém? E eles não reconheceram, até que daqui a pouco o Senhor fala para pescar mais para a direita, daí se repete aquela cena do barco cheio de peixe, aí João diz: é o Senhor. Aí Pedro sai correndo, já sai correndo, né? Eu amo Pedro demais. E sai correndo no meio das águas lá, e ninguém ousava perguntar. Mas não disse que ninguém queria perguntar. Ninguém ousava perguntar. Por quê? No seu interior havia uma confirmação que era o Senhor. E queridos, tem um outro momento muito especial, que está lá em Mateus 16, não precisam abrir, mas naquela ocasião Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Uns aí falam, né, João Batista, outros Elias, mas Jesus fala: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que o Senhor responde? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro tem um conhecimento que não é natural, não foi carne nem sangue, foi meu Pai que te revelou. E esse revelou aqui é o mesmo revelar que no original é Apocalipse, que é remover o véu. Existe um conhecimento do Senhor que vem só pelo Espírito Santo, e é esse conhecimento que produz transformação. E a palavra fala lá em 2 Coríntios 4, 3 a 6, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu a luz em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse mesmo Deus que lá no início disse: haja luz, e houve luz, Ele mesmo agora iluminou o nosso coração, para vermos a glória de Deus na face de Cristo. E esse conhecimento e essa revelação é que produz a transformação. E vamos ver agora o que a palavra nos fala com relação às marcas da revelação. E nós podemos abrir em João 1. 1 João 1. 1 João 1. Vamos ler do 1 a 5. Eu não consigo ter outra visão de João repartindo essas verdades, senão de uma maneira entusiasmada, apaixonada, emocionada. Olha só o que ele está dizendo aqui. O que era desde o princípio,
o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos visto e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Queridos, a alegria completa só existe em Jesus. Mesmo nos nossos dias, irmãos que experimentaram do poder do mundo vindouro, do Espírito Santo, muitas vezes preenchem sua vida com um monte de entretenimento e aos poucos vão abandonando o lugar secreto de oração, a palavra de Deus, e nos entregamos muitas vezes a muitas atividades e nos tornamos legalistas ou liberais demais, mas vamos perdendo essa alegria e gozo de estar aos pés de Jesus. Para que João escreveu? Para que vocês mantenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com Jesus, e é nessa comunhão que há alegria completa. Ah, meus irmãos, que bendita alegria. Não há festa, não há programação, não há nada que o mundo possa querer produzir que de longe se compara a essa alegria que temos. Eu gostava muito daquele canto que diz assim: alegre, alegre é o povo que ama a Deus. Quando toca, meus irmãos, esse louvor, glória a Deus. Olha para o irmão que está ao teu lado e diz: tu é muito feliz. Olha só o que Paulo diz aqui em Filipenses 3, de 7 a 11. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E nós estamos falando de alguém aqui que tinha uma grande projeção de ser um líder em sua época. Paulo era poliglota, passeava com muita desenvoltura pelos corredores do saber humano, tinha o green card, a cidadania romana, e ele considera os seus títulos, que não eram poucos, como refúgio, no original é esterco, para o conhecer, por causa dessa revelação. E nós podemos depois ver em 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo está na antessala do martírio, já não mais naquela prisão domiciliar em Roma, e ele diz: o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele diz para Timóteo: traz-me os pergaminhos. Queridos, no final de sua vida, Paulo queria um pouco mais de Deus, queria ler um pouco mais. Lá naquela masmorra fria, úmida, insalubre, um dos maiores guerreiros da fé, missionário, pastor de nossa história, no final de sua vida ele queria se alimentar um pouco mais. E ele diz assim: traz-me a capa que deixei em Troade. As masmorras eram frias, Paulo já era velho, e aquele herói da fé não tinha nem uma capa surrada para vestir. E ele diz: traz-me Marcos. Lembram de Marcos, com quem ele se separou de Barnabé? Tinha sido intransigente. No final de sua vida, ele queria se reclinar a sua cabeça no ombro daquele jovem, porque a revelação nos leva a acertar e restaurar relacionamentos, a perdoar,
à palavra que o Jobinho trouxe, ao desejo no coração de Deus de nos amarmos. A revelação nos leva ao desapego das coisas e a uma fome cada vez maior do Senhor. Outra marca da revelação, queridos, é a adoração. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos 16. Olha só o que a palavra diz aqui. Leia com atenção, isso aqui é muito especial. Atos 16, versículo 19. Vendo os seus senhores que lhe se desfizera a esperança do lucro, Paulo ele tinha expulsado demônio de uma moça que tinha espírito de adivinhação. Então os seus senhores, vendo que se desfizera a esperança do lucro, porque eles lucravam com isso, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Imagina só a vergonha de tu ser arrastado em praça pública. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Arrastados em praça pública, depois açoitados. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Imagina, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a murmurar. Esse negócio está pesado demais. Vergonha, açoite, prisão. Sou homem de Deus, que negócio é esse? Que evangelho é esse? É esse que está escrito aí? O que Paulo e Silas faziam? Eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Uau! Depois vocês sabem, né, o desenrolar dessa história, vem um terremoto, abrem-se as prisões, o carcereiro vai se matar. Paulo diz: não faça mal algum, que nós estamos aqui. Aliás, esse deve ser o nosso brado para a nossa geração perdida. Não se façam mal algum, porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Eles oravam, eles cantavam, e eu lembro de um testemunho que Samuel Farias deu num retiro, aonde Deus ia mostrar para o irmão onde é que estava a perfeita adoração. Olha, se Deus fizesse isso para mim, eu ia achar que Deus ia me levar para um cantinho do céu, com anjos, com umas auréolas lá, e uns instrumentos que eu não conheço, cantando e louvando a Deus. E aí Deus pega esse irmão e leva para a terra. Eu já ia me assustar. Perfeita adoração na terra. E aí, quando pega esse irmão, leva para a terra, leva para um lugar pobre, sujo, num barraquinho de pau, onde tem umas pessoas com chinelo de dedo, sem formosura, estão ali numa rodinha, mexendo a boca de cabeça curvada. E Deus disse para esse irmão: aqui está a perfeita adoração. Porque os anjos me assistem 24 horas, eles não veem nada e me adoram. Eu só digo não para eles, eles só dizem sim para mim. Aqui está a verdadeira adoração. Eu lembro de uma frase de um pastor que dizia que existe uma adoração que não há no céu. É a adoração em meio às lutas. Se está passando por lutas, tribulações, é o momento de tu oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor que não há no céu. Lembro do testemunho de John Huss, um pré-reformador que foi queimado vivo. Quando ele estava para ser queimado, ele olha e diz assim, Huss significa ganso em sua língua, e ele diz: hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne que vocês não vão poder queimar. Por esse tempo vem Lutero. E ele morre entre chamas, louvando ao Senhor. Esse é o nosso testemunho, irmãos. Nós não temos medo da morte. Nós não tememos o que o homem pode fazer. Nós sabemos o nosso destino. Nós temos que olhar para Jesus, buscar a revelação de Jesus
E não importa o gigante que se levantar ao nosso redor, nós vamos nos manter assim, porque a revelação de quem Ele é que sustenta a nossa fé. E há também uma outra marca, que é a fé. E tem num livro, Esse Cristão Incrível, um paradoxo que o A.W. Tozer escreveu, um trecho eu quero ler para vocês que me tocou muito, que diz assim: o cristão acredita estar morto em Cristo, mas encontra-se mais vivo do que nunca e espera realmente viver para sempre. Ele anda na terra embora sentado no céu, e apesar de ter nascido nesse mundo, depois de sua conversão, descobre que este não é o seu lar. Como o falcão que no ar é a essência da graça e formosura, mas no chão mostra-se desajeitado e feio, o cristão também se destaca nos lugares celestiais, mas não se adapta muito bem na sociedade em que nasceu. O cristão logo aprende que, se quiser alcançar vitória como um filho do céu entre os homens da terra, não deve seguir os padrões comuns da humanidade, mas exatamente o contrário. Para ter segurança, arrisca-se, perde a vida a fim de ganhá-la, e existe a possibilidade de perdê-la se tenta conservá-la. Ele desce para subir, se recusa a descer porque já está embaixo, mas quando começa a descer, está subindo. É mais forte quando está mais fraco, e mais fraco quando se sente mais forte. Embora pobre, tem poder para enriquecer a outros, mas quando fica rico, sua capacidade de enriquecer outros se esvai. Ele tem mais quando mais dá e menos quando retém mais. Ele pode estar, e no geral está, no alto quando mais humilde se sente, e tem menos pecado quanto mais se torna consciente do pecado. É mais sábio quando reconhece que nada sabe, e tem pouco conhecimento quando adquire grande cultura. Às vezes faz muito quando nada faz, e avança mais rápido ao manter-se parado. Consegue alegrar-se nas dificuldades e manter um coração animado mesmo na tristeza. Ele ama acima de tudo alguém que jamais viu, e embora seja ele mesmo pobre e miserável, conversa familiarmente com aquele que é rei de todos os reis e senhor de todos os senhores. Esse é o nosso paradoxo, queridos. A revelação nos leva a viver aquilo que somos em Cristo. Amém? Ricos, felizes, livres, perdoados, amados, desejados por Deus. Quarta marca, queridos, é a santidade. A palavra fala lá em 2 Coríntios 3, 15 a 18, diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Olha a revelação que é remover o véu. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, queridos, quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados na sua própria imagem. Quando nós começamos a andar e nos relacionar com o Senhor, nós vamos ficar parecidos com Ele. E um último ponto, queridos, a última marca é a humildade. E eu amo esse texto de João 13, versículos 3 a 5. Nós vemos o Senhor, a palavra diz, quando o Senhor, quando Ele diz assim, sabendo que este que o Pai tudo lhe confiara. Queridos, o destino do céu, da terra, o Pai tudo lhe confiara. Sabendo ele isso, se inflou, ergueu o peito assim, ficou orgulhoso. Ele se cingiu, pegou um balde com a água, com a toalha e passou a lavar os pés dos discípulos. Quem lembra do progresso de Paulo? Último dos apóstolos, menor dos santos, principal dos pecadores, miserável homem que sou. Qual tem sido o nosso progresso? A marca da revelação nos leva à humildade, a considerar um ou outro superior a si. Não há espaço para competição e comparação. Há espaço para o amor. A revelação nos leva a ver que nós não merecemos a mais ínfime das bênçãos, mas pela graça Deus nos deu a maior de todas, conhecê-lo. É graça, irmão.
E eu lembro, e uma frase no final diz assim: o conhecimento natural apenas não produz transformação, mas o que muda a vida de uma pessoa totalmente, do seu mais íntimo para fora, é a revelação. E tem um poema do Zig, viu o Tober ali, mas eu lembro desse poema dele que eu gostei muito, que diz assim: o meu Cristo é um Cristo vivo, que passa levantando um pó vermelho pelas Galileias do meu coração. Ele não é um Cristo incapaz dos crucifixos, pendurado em palácios ou bordéis, nem o Cristo mudo e sem ação, pendurado no pescoço de infiéis. Meu Cristo é meu grande amigo, que me socorre na hora do perigo, porque o meu Cristo é um Cristo vivo, que passa levantando um pó vermelho pelas Galileias do meu coração. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. Tem um cântico que o Senhor ministrou comigo nesses dias, meditando nessa palavra. Enquanto o Oséias vai ministrando esse cântico, deixa que o Espírito Santo sonde teu coração e vê se não precisamos de revelação. Amém? Aqui estamos recuperando um tempo que deixamos partir, uma aliança que foi quebrada por andarmos para longe de ti. Por acaso não queimavam nossos corações enquanto ouvíamos a tua voz? Por acaso não sentíamos a glória enquanto andávamos no caminho de Emaús? Por acaso não perdemos a essência? Por acaso não sentimos mais saudade? Saudade. Traz de volta o anseio ardente de te conhecer, o desejo de te dar prazer. Traz de volta o amor pela palavra viva, o amor para cumpri-la. Traz de volta o temor e a inocência, marcas de um povo santo. Aqui estamos recuperando um tempo que deixamos partir, uma aliança que foi quebrada por andarmos para longe de ti. Por acaso não queimavam nossos corações enquanto ouvíamos a tua voz? Por acaso não sentíamos a glória enquanto andávamos
encontramos no caminho de Emaús. Por acaso não perdemos a essência? Por acaso não sentimos mais saudade? Saudade. Traz de volta o anseio ardente de te conhecer, o desejo de te dar prazer. Traz de volta o amor pela palavra viva, o amor para cumpri-la. Traz de volta o temor e a inocência, marcas de um povo santo. Traz de volta o anseio ardente de te conhecer, o desejo de te dar prazer. Traz de volta o amor pela palavra viva, o amor para cumpri-la. Traz de volta o temor e a inocência, marcas de um povo santo. Traz de volta, Senhor, as marcas de um povo santo. Sim, Jesus. As marcas de um povo santo. Bom dia, irmãos. Queria compartilhar com vocês o que o Espírito tem falado no meu coração fortemente sobre isso. A última marca que o Japa falou sobre humildade, ele leu aquele texto que eu acredito que foi a última atitude que o Senhor teve antes de ir para a cruz, porque humildade é maior do que a cruz, ou toda a vida do Senhor, né? Desde que veio a esse mundo como homem. Mas a última atitude dele foi levantar da ceia, tirar a vestimenta de cima, pegar uma toalha, cingiu-se com ela, ou seja, ele amarrou, subiu as vestes que eram longas, né? E se eu cingir, subiu as vestes, amarrou. É a atitude própria do servo, né? Naquela época, os servos estavam sempre prontos para servir, então eles tinham a roupa cingida. O Luiz nos explicou tão bem esses dias num dos vídeos que era assim que o servo ficava, né? Ele amarrava, as vestes eram muito longas, ele amarrava a cintura para ficar com mais liberdade para servir, se agachar, levantar. E o Senhor Jesus fez isso. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Esses tempos eu estava lendo, porque o Senhor tem falado muito comigo sobre a volta dele. Todos nós queremos que o Senhor está voltando em breve. Eu estava lendo Lucas 12. E o Senhor disse assim, no versículo 35, estejam preparados com o corpo cingido, a mesma atitude que ele teve, e as lamparinas acesas. Ele está pedindo para a gente ficar também numa prontidão. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Porque se o servo está deitado, está dormindo, está se embriagando, que nem diz mais adiante, está espancando os conservos,
Ele não está preparado para a volta do Senhor. Então, a orientação do Senhor Jesus é que os servos deles estejam cingidos, em prontidão, e com as lâmpadas acesas, cheia de óleo, cheio do Espírito Santo. Aí ele disse assim, e que é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Bem-aventurados aqueles servos a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Mas vocês compreendem o que está escrito aqui? O Senhor disse que quando ele vier e bater a porta, se a gente estiver pronto para entrar com ele nas bodas, não ficar do lado de fora, se a gente não ouvir da parte dele, apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci vocês. Mas se a gente tiver a graça e a misericórdia de entrar, a palavra diz que ele vai cingir-se de novo. Ele vai nos dar lugar à mesa e vai nos servir. Quando eu li isso aqui, eu pensei, nós precisamos conhecer o Senhor mais. Porque a gente lembra que o Senhor é o leão de Judá que venceu. E como cantamos, nós somos vencedores com Ele. Mas que nós não sejamos como Judas, que ainda tenhamos uma expectativa errada, uma revelação míope do nosso Senhor. Porque aquele que nos serviu, que morreu no nosso lugar, na eternidade, Ele está mostrando que Ele continua nos servindo. Quando eu li isso, eu pensei, como assim? Ele vai me dar lugar à mesa e vai me servir de novo. Eu não mereço. Ele não é digno do nosso amor. Será que a gente serve Ele com uma mão tão remissa? Será que a gente se poupa tanto ainda? Aquele que não poupou. O pai não poupou o filho não se poupou. E na eternidade vai continuar nos servindo. Japa, obrigada pela palavra. Nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. O nosso Senhor que tanto nos amou. Nós precisamos servir o Senhor de todo o nosso coração. E no meio das nossas lutas, sim, ter essa atitude de gratidão, de louvor. Louvar o Senhor, ser feliz, alegre, quando está tudo bem, é muito fácil. Mas ser grato, louvar o Senhor, ter alegria, quando nada vai bem, aí é um sacrifício. E é o sacrifício de louvor que o Senhor espera de nós. Que a nossa vida possa ser assim, amados. Que a gente possa viver uma vida de consagração. Onde nós cantamos hoje, eu cantei com um pouquinho de temor, porque lá no início a gente cantou que eu te amo mais do que a mim mesmo. Será? Será que eu ainda me poupo, ainda busco os meus direitos? Amados, que o nosso conhecimento do Senhor aumente, que nós tenhamos essa revelação, que seja real na nossa vida e que isso se transforme em atitudes práticas de amor, que Ele falou hoje pelo nosso irmão, para buscar aquele que é humilde, pobre, pode ser necessitado financeiramente, mas também pode ser de alma, doente de alma, especialmente nesses dias que estamos vivendo, que o nosso coração esteja aberto para o serviço, ao nosso semelhante, porque isso vai demonstrar o nosso amor ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nesses dias, Senhor, nós tenhamos maior revelação de Ti. O mundo comemora algo que não conhece, Senhor, que não tem revelação. Um Natal que não significa nada para o mundo, Senhor. Mas nós comemoramos o Teu nascimento, o dia em que o Deus eterno se fez carne, mostrou um amor verdadeiro, prático. Te revela a nós nesses dias, Senhor, cada vez mais. Nós possamos concluir esse ano, iniciar o próximo, com uma maior revelação da Tua pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.